Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso curso. Nós estamos na unidade 2, vendo a parte de álgebra, né? Nós já estudamos essa parte de números e operações, né? Essa parte aqui, números e operações, estamos aqui no cálculo algébrico. Vamos começar aqui a primeira questão. As 5 questões dessa aula de hoje estão relacionadas à função afim, aquela função do primeiro grau, né? Que eu dei uma introdução rápida ali, né? Fiz um resumo rápido na aula passada, tá? Então é só sobre a função afim, essas 5 aulas, essa 7ª aula, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. 2 carros partem de uma cidade A, deslocando-se pela mesma estrada até uma cidade B. O gráfico abaixo representa as distâncias percorridas pelos carros em função do tempo. Analisando o gráfico, podemos concluir que... Bom, então nós temos duas retas, né? Essa reta aqui, olha, são duas funções afins, tá? Só que ao invés de y aqui e x aqui, ele colocou d, que é a distância em quilômetro, e o eixo x aqui está representando o tempo em horas, tá? Então, esse carro aqui, olha, ele está aqui na origem, né? Então, quer dizer o seguinte, no tempo zero, né? Ele percorreu uma distância zero. À medida que ele vai caminhando, ó, quando você vai andando aqui no eixo x, que seria o tempo, a distância vai aumentando. Essa função ela é crescente. Quando chegar aqui no 1, que representa uma hora, esse carro aqui já andou 30 km. Né? Quando chegar nesse tempo aqui que ele não marcou aqui, olha, ele já andou 50 km. Os dois carros andaram 50 km nesse ponto aqui. Ó. E assim por diante. Tá? Esse outro carro, aqui, olha, após uma hora, ele está aqui na distância zero. Ele não andou nada ainda. Ele vai começar a sair aqui, ó. Após uma hora que ele vai começar a se movimentar. Tá? Então vamos analisar as alternativas. Letra A, os dois carros partem no mesmo instante. Não, esse aqui partiu no instante 0, esse aqui partiu no instante 1, ou seja, uma hora depois. Tá? Então está errado aqui a letra A. Letra B, quando um dos carros partiu, o outro estava a 30 km à sua frente. Certinho, ó. Esse aqui partiu primeiro, tá? O tempo está passando aqui, o tempo está correndo, ó. O carro está deslocando. Quando chegar aqui em uma hora, esse primeiro carro aqui, ó, ele já andou 30 km. É quando esse outro segundo carro vai começar a se deslocar. Tá? Então é o que está dizendo aqui, ó, quando um dos carros partiu, o outro estava a 30 km à sua frente. Quando esse aqui partir, esse outro aqui, ó, já vai estar a 30 km, já percorreu 30 km. Então esse aqui está certo. Letra B. Nós vamos analisar as outras. Somente após 3 horas os dois carros se encontraram. Eles vão se encontrar aqui nesse ponto aqui, ó. É um intervalo de tempo entre 1 hora e 3 horas. Né? Então ele está dizendo que é 3 horas, está errado. 3 horas, esse aqui já está à frente desse outro aqui, ó. Tá? Então está errada a letra C. Letra D. Durante toda a viagem, os dois carros não se encontraram. Está errado, eles vão se encontrar aqui. Ó. Por quê? A gente sabe que eles vão se encontrar aqui nesse tempo. Esse aqui, ó, percorreu, ó, 50 km. E esse outro aqui também percorreu 50 km. Né? Então eles estão na mesma estrada, né? A diferença é que um partiu 1 hora antes do outro. Né? Então esse aqui partiu primeiro. Esse aqui tem uma velocidade maior, né? Então vai alcançar esse carro aqui. E eles vão se encontrar após esse tempo aqui que não foi destacado aqui. Tá? Letra E. Os dois carros gastaram 2 horas para realizar a viagem. Não. A viagem é aqui, 150 km. Esse primeiro carro aqui, ó, ele gastou 5 horas. Aqui, ó. Após 5 horas, ele percorreu 150 km. Chegou ao destino. E o outro, ele partiu 1 hora depois que o outro, né? Ele vai gastar 4 horas, que é esse intervalo daqui até aqui, ó. Aliás, desculpa, esse que está aqui, ó, vai chegar, percorrer 150 km aqui, nesse tempo, 3 aqui, ó. Ele vai gastar 2 horas, ó. Ele partiu 1 hora depois que o outro já tinha partido, e chegou aqui na hora 3, né? 3 horas a partir do zero. Quer dizer, ele gastou aqui, esse intervalo de tempo aqui, 2 horas. Está errado, está dizendo que os dois carros gastaram 2 horas para realizar a viagem, não. Esse aqui gastou 2 horas, agora o outro partiu aqui do zero e gastou 5 horas.
Então, resposta letra B. Ok? Vamos lá na nossa segunda questão. O gráfico abaixo representa a quantidade de indivíduos presentes em uma colônia de bactérias, de acordo com o grau de temperatura do ambiente em que se encontra. Baseando-se no gráfico, a função afim, podemos concluir que... Então aqui, olha, essa função aqui representa a quantidade de indivíduos pertencentes a uma colônia, né? Então essa quantidade varia com a temperatura. Veja que a função é decrescente, né? A reta está, vamos dizer assim, tombada para a esquerda. Então, à medida que o x aumenta aqui, que no caso aqui é quantidade, ó, aqui, ó, por exemplo, essa quantidade aqui, a temperatura está aqui, ó, menos que 10. Quando aumenta a quantidade aqui, ó, a temperatura está baixando. Ó. À medida que vai caminhando aqui, a quantidade vai aumentando, a temperatura vai diminuindo. Bom, vamos ver o que ele está querendo. Bom, dá para achar essa função. Como é que é uma função afim? O gráfico de uma função afim é assim, ó, y é igual a x mais b. O b é o 10, ó, é onde corta o eixo do y, tá? Então vai ficar assim, y é igual a x mais 10. Agora vamos achar o A. Para achar o A, vou substituir esse ponto aqui, ó. Quando o x é 8, o y é menos 2. Então, o y aqui vai ser menos 2 quando o x for 8. Então, vai ficar 8A mais 10. Então, nós vamos achar o valor de A. Passando 10 para lá, nós vamos ter 8A igual a menos 10, a menos 12, né? Vai ficar menos 10 com menos 2, a menos 2. Então, nós temos que o A é igual a menos 12 oitavos. Simplificando por 4, vai dar menos 3 meios. Então, a função ficou assim, ó. Y, só que no lugar do Y eu vou pôr T, a temperatura, tá? É igual ao A, que é menos 3 meios, de X. Só que ao invés de X, aqui é quantidade. Vou pôr um Q minúsculo aqui para indicar a quantidade. E o B vale 10. Veja que o A é negativo, né? O A tinha que dar negativo porque a função é decrescente. Quando a reta é decrescente, o A é negativo. Então, com essa expressão aqui, olha, eu tenho a temperatura em função da quantidade. Se me der a quantidade, eu acho a temperatura. Se me der a temperatura, eu acho a quantidade. Provavelmente é o que as alternativas aqui vai estar colocando para a gente. Quer ver? Podemos concluir que, vamos ver, vamos analisar a letra A. Em temperaturas acima de 9 graus, não há indivíduo sobrevivente na colônia. Então, está errado, porque aqui, ó, próximo de 10 aqui é 10, acima de 9 graus. Então, pode ser 9,5, por exemplo. Próximo do 10 aqui, ó, essa temperatura, você vem aqui embaixo, vai ter uma quantidade aqui, né? De bactérias na colônia, né? Então está errado essa letra A. Quando a temperatura for 10, ó, a quantidade é 0. Você pode ver aqui na equação também. Quando aqui for 10, a temperatura for 10 é porque o que é 0. Menos 3 meios de 0 dá 0, vai dar 0 mais 10 é 10. Então está errado isso aqui. Menos de 10, né, um pouquinho menos de 10, vai ter bactérias aqui na colônia. Letra B. A 0 graus existem mais de 7 mil indivíduos na colônia. Vamos ver. Temperatura de 0 graus. No lugar do T eu vou colocar 0. Temperatura é 0. Nós vamos achar o que? A quantidade aqui, ó. Menos 3 meios. Q mais 10. Tirando o mínimo aqui, né? Vai ficar 2 a 0 dá 0. Menos 3Q. 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos 3 dá menos 3, mais 20, né? 2 dividido por 1 dá 2, vezes 10, 20. Então vai ficar aqui, ó, 3Q igual a 20, Q vai dar igual a 20 terços. Olha, se no lugar do 20 aqui fosse 21, 21 terços daria 7, né? Como não é 21, é 20, é menos que 21, então quer dizer que essa quantidade aqui é menos que 7.
na letra B está dizendo que a 0 graus existem mais de 7.000 indivíduos na colônia. Não, tem que ser menos de 7, né? Se fosse 21 daria 7, como é 20, né? Menor que 21, então o resultado dá menos que 7. Letra B está errada. Ou então, se você dividir 20 por 3, né? Vai dar 6,66, vai dar uma dízima. Letra C. Para que haja 6.000 indivíduos na colônia, é necessário que a temperatura esteja a 1 grau centígrado. Então, nós vamos colocar aqui no lugar do T 1 grau centígrado, vou fazer aqui em cima. Aliás, vou colocar 6.000, né? Está falando para que haja 6.000 indivíduos, quer dizer, no lugar do que eu vou colocar 6.000 e verificar se a temperatura vai dar 1. Tá? Poderia ser o contrário também, colocar T igual a 1 e verificar se a quantidade vai dar 6. Então vamos ver. T é igual a menos 3 meios de Q. Então, o Q eu vou colocar 6.000. 6 mais 10. Vamos ver quanto que dá. Aqui eu simplifico, dá 3. Então, T vai ficar menos 3 vezes 3 dá menos 9, mais 10. Menos 9 mais 10 dá 1. 1 grau. Então, está certinho. Para que haja 6.000 indivíduos, é necessário a temperatura esteja a 1 grau centígrado. Correto. Resposta aqui, letra C. Vamos ver a D. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de indivíduos na colônia. Não, o gráfico é decrescente, a função é decrescente. Quanto maior a temperatura, menor vai ser a quantidade. Olha aqui, quando a temperatura está aqui, ó, por exemplo. Aqui, a quantidade está aqui, ó. Quando aumenta a temperatura, você vai aumentando, veja que a quantidade está diminuindo, está aproximando do zero aqui, ó. Quando aumenta a temperatura, ó, está aqui. Quando chegar no 10, vai ser zero, a quantidade vai ser zero. Aqui está dizendo que aumenta. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade. Não, quanto maior a temperatura, menor é a quantidade. E na letra E, a menos 3 graus centígrados a 9.000 indivíduos na colônia. Vou deixar para você verificar essa letra E. No lugar do T aqui, você vai colocar menos 3 e achar a quantidade. E ver se vai dar 9.000 indivíduos. Tá? Mas já te garanto que não vai dar. Mas confere aí, tá bom? Só para o vídeo não ficar muito longo, a gente economiza em alguns momentos aqui. Tá bom? Então, beleza. Resposta letra C. Vamos ver a terceira questão. Duas funções f de R em R e g de R em R se interceptam no plano no ponto P. As coordenadas dos pontos P, sabendo-se que f de x é igual a x mais 2 e g de x é igual a 2x mais b, é. Olha, então, veja bem, eu tenho duas retas aqui, né, duas funções afins. Essa função f aqui, vou colocar aqui, ó, y igual a x mais 2. Nós estamos precisando achar o a. Ó. Então, para achar esse a, eu vou substituir esse ponto aqui, ó. Isso aqui é a raiz. Quando o x é 4, o y é 0. Então, eu vou substituir aqui, ó. O y é 0, o x é 4. Então, vai ficar 4a mais 2. Então, nós temos aqui que 4a é igual a menos 2. O a vai ser menos 2 quartos, que simplificando dá menos meio. Então, essa função aqui ficou assim, ó. Y é igual a menos meio x mais 2. Ok. Agora, a função g de x, veja que está certo, ó, o a deu negativo e a função é decrescente, né? Está tombado para a esquerda a reta. Agora, na função g de x, o b é onde, esse b aqui é onde a reta corta o eixo do y. E veja que está cortando, ó, no menos 4. Quer dizer que o b é menos 4. Então, a outra função vai ficar assim, ó, y igual a 2x menos 4. Agora, esse ponto de interseção, aqui que ele está querendo,
é tanto na função f e na função g, o mesmo valor de x aqui, ó, ele tem a mesma abscissa, que é o x, e a mesma ordenada aqui. Ou seja, para achar esse ponto, é resolver esse sistema aqui, ó, com essas duas equações aqui do primeiro grau. Quando você tem duas equações do primeiro grau e resolve o sistema envolvendo essas duas funções, né, você está achando o ponto de interseção dessas duas retas. Né? Então, vou resolver aqui, ó, nesse cantinho de cá. Eu vou igualar. Deixa eu repetir aqui, ó, y, primeira, né? Y é igual a menos meio de x mais 2. E a segunda, y, é igual a 2x menos 4. A primeira é a f de x e a segunda é a g de x. Então, sistema. Vou pegar essa equação de baixo, que é y, né? Então, no lugar desse y aqui, vou colocar o valor 2x menos 4. Vai ficar 2x menos 4 é igual a menos meio x mais 2. Vamos tirar o mínimo aqui e achar o x, né? Então, o mínimo é 2, aqui é 1, né? Então, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2x, aqui vai ficar 4x, menos 8, igual a 2 dividido por 2, menos 1x, vai dar menos 1x, menos x, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2, 4. Então, vou passar o menos x para cá, vai ficar 4x mais x dá 5x, e passo menos 8 para lá, vai dar 12. 4 mais 8, 12. Então, x vai ser igual a 12 quintos. Agora vamos achar o y, né? Vamos substituir em qualquer uma das equações. Vou substituir nessa aqui, ó. Y, acho que eu vou fazer nesse cantinho aqui, né? Y é igual a 2 vezes x, que é 12 quintos, menos 4. Então, y, aqui embaixo, y é igual, que vai ficar 24 quintos, menos 4. Então, y vai ser igual a quanto? 5 vezes 4 dá 20. Então, vai ficar menos 20. 24 menos 20 dá 4. 4 quintos. Que é esse ponto aqui, ó. O x vale 12 quintos e o y 4 quintos. As coordenadas aqui, ó. 12 quintos e 4 quintos. Letra B. Ok? Então, vamos lá, mais uma questão, a quarta, né, dessa aula de hoje. Uma formiga encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal e se desloca para leste até o ponto A de coordenadas 3, 0. Em seguida, desloca-se para o norte até o ponto B de coordenadas 3 e 4. Determine a distância do ponto B à origem do sistema cartesiano. Então, nós temos o sistema cartesiano ortogonal, é esse aqui, né? Nós estamos vendo aí x e y, né? E o x, opa, uma reta melhorzinha aqui, né? X, esse aqui é o y, esse aqui é o x. Esse é o sistema ortogonal, que é a origem. Está dizendo que a formiga andou aqui para leste, ela veio para cá até o ponto A de coordenadas 3 e 0. Então, aqui é 3. Esse aqui é o ponto A. 3 aqui. Depois foi para norte até o ponto 3 e 4. Então, aqui continua 3, ele veio até, subiu aqui até o 4. Coordenadas 4. Esse é o ponto B, que é 4. Então, ela fez isso, 3, subiu aqui 4. Que é o ponto B. Ele está querendo essa distância de B até a origem, até aqui, ó. Teorema de Pitágoras, né? Triângulo retângulo. Esse cateto é 3, esse aqui é 4. Isso aqui é um triângulo pitagórico, né? Um triângulo retângulo famoso, né? 3, 4, aqui é 5. Então, se você preferir aplicar o teorema de Pitágoras, né? Vou chamar aqui a origem de O. Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.
3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. OB ao quadrado. Aqui dá 9, aqui dá 16. 9 mais 16, 25. Então, OB vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, essa é a distância que a formiguinha percorreu. Nossa resposta aqui é a letra E. Certinho? Essa foi rapidinho, né? Então, vamos lá, na última questão dessa aula de hoje. Você viu que é só função do primeiro grau, né? Essa última aí foi mais o sistema ortogonal, né? Então vamos lá, o gráfico abaixo mostra como o gasto em reais varia com a produção de óleo vegetal em litros. Assim podemos afirmar que, antes de ver aqui as alternativas, isso aqui é uma função afim, né? Vamos achar a expressão dessa função afim, que é y é igual a x mais b. Então nós temos que achar o valor de A e o valor de B. O valor de B é onde corta o eixo y, né? Então está cortando aqui no 20. Então B é 20. AX mais 20. Agora, para achar o A, nós temos que pegar um ponto lá desse gráfico e substituir aqui. E o ponto é esse aqui, ó, que tem coordenadas 5, o x é 5 e o y é 190. Então, para x igual a 5, o y é 190. Então, vou jogar aqui, ó, o y é 190 para x igual a 5. Então, vai ficar 5a mais 20. Vou passar o 20 para o lado de cá. Então, vai ficar 5a igual a 190 menos 20 dá 170. Então, A vai ser 170 dividido por 5, né? Vamos ver aqui quanto que dá, ó, 170 por 5, aqui cabe 3, 3 é 5, 15, para 17, 2, abaixo 0, que dá 4, 4 vezes 5, para 29, 4 vezes 5, 20 para 29. Então, A é 34. Então, agora a nossa expressão ficou assim, ó. Y é igual a AX, o A é 34, então 34x, mais B, só que o B é 20. Só que eu vou substituir, ao invés de Y e X, o problema está usando, aqui é Y mesmo, só que é em reais, né, e o X é litros, não usou X e Y mesmo, então vamos deixar, tá? Então podemos afirmar que, vamos ver as alternativas. Para fabricar 3 litros de óleo, a empresa gasta mais que para fabricar 5 litros de óleo. Olha, para fabricar 3 litros de óleo, o 3 está aqui, ó, mais ou menos aqui. Ela vai gastar um valor que está aqui. Então, para fabricar 3 litros de óleo, a empresa gasta mais que para fabricar 5 litros. Então, para fabricar 5 litros, ela vai gastar 190. Então, está errado isso aqui, né? Para fabricar 5 litros, ela vai gastar mais do que para 3. A função aqui é crescente, né? Quanto maior o valor aqui no x, maior vai ser o y. Essa está errada. Quando a empresa não produz nada, não gasta nada. Quando não produz nada, quer dizer que o x aqui é zero. Está aqui, ó. Não produziu nada. Zero. Mas só que nesse ponto aqui o y é 20. Ó. Quando o x for zero, o y é 20. Quer dizer que ele já gastou 20 reais aqui. Né? Isso acontece, né? Você está preparando para produzir alguma coisa. Então você tem um gasto antes de começar a produzir. Aqui, ó, quando ela não produziu nada, o x é zero, já tinha um gasto de 20 aqui. Então a letra B está errada porque está falando que ela não gastou nada. Na letra C, se a empresa gasta R$170, então ela produz 4 litros de óleo. Olha, nós vamos jogar aqui, ó. Se ela gastou R$170, o Y é 170. Aí nós vamos achar o valor de X para saber o quanto que ela produziu, né? Está dizendo que foram 4 litros de óleo, vamos ver. Passando o 20 para cá, vai ficar 170 menos 20, dá 150. 34x é igual a 150. X é igual a 150 dividido por 34. Vamos ver quanto que dá 150 dividido por 34. Não vai dar 4, né? Que está dizendo que o resultado é 4, né? 4
litros de óleo. Isso aqui vai dar 4, vamos pôr 4 aqui, 4 vezes 4, 16, vai 1, 12, 13. Aqui sobra 4, 10 menos 6, 4, 14. Então vai dar mais alguma coisinha aqui, né? 4, alguma coisa, porque é 140. Ele está dizendo que é 4 litros, está errado. Não dá 4 litros exatos. Na letra D, para produzir 1 litro de óleo, a empresa gasta R$4. Vamos ver. Eu vou substituir aqui agora. Para produzir 1 litro, no lugar do X, o X é 1. Aqui dá até para a gente fazer de cabeça, né? Olha, para produzir 1 litro de óleo. Então é aqui, é o X é 1. Então se você substituir 1 aqui, ó, 34 vezes 1 dá 34, mais 20, 54. Vai gastar R$54. Tá certo, está dizendo aqui. Gasta 54. Ok. Vamos ver a letra E. Para produzir 2 litros de óleo, a empresa gasta R$100. Então, 2 litros de óleo, o X é 2. Então aqui vai ficar 68, né? 34 vezes 2 dá 68. Mais 20, 88. Vai gastar R$88 e não R$100. Está errado. Resposta mesmo é a letra D. Ok? Então eu paro por aqui. Na próxima aula nós continuamos. Ainda nós vamos falar, tem algumas questões ainda sobre função do primeiro grau. E depois nós vamos entrar na do segundo grau. Tá? Então te aguardo.